Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a série sobre a igreja, sua natureza e missão. E hoje nós chegamos ao tema da comunhão na igreja ou da igreja. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E importante também juntos nós orarmos ao bondoso Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes e que Tu nos ajudes também a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse estudo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos então ao nosso texto. Eu escolhi a passagem de Atos, livro de Atos, capítulo 15, versos 36 a 41. Esse será o texto que nós teremos como base para hoje. A palavra de Deus nos diz o seguinte: alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal dissensão entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Nesse gráfico que você encontra aí nessa apresentação que estamos projetando, vemos que a comunhão é um dos 5 pilares da igreja. Os demais pilares, como você pode ver, são o ensino, a adoração, o serviço e a proclamação. Comunhão, então, como nós dissemos, é um desses pilares. O dicionário nos diz que comunhão é sintonia de sentimentos. Diz também que é uma forma de pensar, agir ou sentir. A mesma forma, sintonia na forma de agir, pensar e sentir. Pode-se dizer também que é uma identificação. Porque a comunhão é um dos pilares da igreja. Acontece que sem comunhão, a igreja local fica comprometida. A igreja é um corpo vivo que precisa estar saudável. Sem comunhão, ele fica doente e com anomalias. O que caracteriza a unidade do corpo humano? Sabemos que todas as partes compartilham a mesma vida, não é verdade? Todo o corpo tem uma mesma direção. O braço vai para um lado e pode o corpo ir para um lado, mas não pode ir para o outro. A perna para um lado, outra perna para o outro, não. Todo o corpo vai para um determinado lado, em uma determinada direção. Nenhum membro do corpo pode dizer, eu vou para cá e você vai para lá, ou pode agir isoladamente. A pessoa sofre quando está dividida. Quando um órgão humano sofre, todo o corpo sofre. As funções de um corpo são diferentes, mas sabemos que todos estão interligados e solidários. Pode-se dizer que os membros de um corpo físico, em geral, desfrutam de comunhão. Essa figura de linguagem do corpo, a igreja como um corpo, usada na Bíblia, é muito poderosa e nos ajuda a entender o conceito de comunhão da igreja. O que pode afetar a comunhão na igreja? A comunhão na igreja pode ser afetada por eventuais atritos e dissensões entre os crentes. Pode ser afetada também quando há diferentes percepções das pessoas, dos crentes daquela igreja, sobre assuntos diversos, sobre a vontade de Deus para a igreja ou sobre alguma questão doutrinária. Essas diferenças elas ficam mais críticas quando elas forem conflitantes. No próximo quadro, nós vemos que Paulo e Barnabé, conforme nós lemos, enfrentaram atritos e dissensões. Eles eram crentes que estavam servindo juntos por muitos anos.
Eles não eram crentes recém-convertidos, mas obreiros experientes que andavam na presença de Deus há muito tempo. Ambos eram comprometidos em buscar a vontade de Deus, independente do custo, incluindo correr risco de serem mortos. Foi Barnabé quem procurou Paulo lá na cidade de Tarso, onde Paulo permanecia segregado há 14 anos, porque anos antes, no início logo depois da sua conversão, melhor dizendo, ele continuava transmitindo medo aos cristãos por ter ele sido perseguidor da igreja, um perseguidor feroz da igreja, antes de se converter. Ao final dos 14 anos, Barnabé foi como mencionamos, até a cidade onde Paulo estava, a cidade de Tarso, e o encorajou a se juntar a Barnabé, na igreja em Antioquia. Convidou Paulo para ir com ele para a igreja de Antioquia. E Paulo aceita. E juntos eles iniciam um profícuo ministério. Após certo tempo, sob a orientação do Espírito Santo, na igreja de Antioquia, ambos são separados por essa igreja para deixar a liderança da igreja e para os dois seguirem como missionários. Realizaram então a primeira viagem missionária da igreja cristã, que foi um grande sucesso. Mesmo com esse histórico de vitórias, eles se desentendem na véspera da segunda viagem missionária por conta de João Marcos. Como entender isso? Vez por outra, encontramos atritos na igreja entre crentes ou entre líderes. E o problema é saber qual é o impacto disso na vida da igreja. O que acontece muitas vezes é que esse tipo de atrito ou de dissensão acaba desencorajando os crentes a se envolverem no trabalho cristão. E com isso até acabam separando as pessoas dentro da igreja, seccionando a igreja. Pode também levar as pessoas dentro e fora da igreja a criticarem os crentes com certo sarcasmo, dizendo, poxa, os crentes são hipócritas, porque eles pregam o amor ao próximo, mas eles estão brigando entre si. Pior ainda, quando o atrito tiver como base uma relação de algum tipo de ódio entre as pessoas envolvidas. Isso nos faz lembrar o versículo de 1 João, capítulo 4, verso 20, que diz o seguinte: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que o caso de Paulo e Barnabé em Atos 15 pode nos ensinar? Esse caso nos ensina, entre outras coisas, 2 princípios básicos aplicáveis à comunhão da igreja. O primeiro princípio é que maturidade espiritual não apaga diferenças de personalidade. Essa maturidade espiritual pode até diminuir a intensidade ou a frequência de conflitos, mas não os elimina 100%. Segundo princípio, atritos podem surgir entre crentes que compartilham da mesma fé ou da mesma base teológica. Foi o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Por que eles se desentenderam? Nesse episódio de Atos 15, eles se desentenderam por conta de levar ou não João chamado Marcos, na segunda viagem missionária que deveriam fazer juntos. Eles haviam feito a primeira viagem missionária e haviam acabado de participar de um concílio em Jerusalém, onde haviam Barnabé e Paulo defendido questões doutrinárias importantes, tais como a salvação pela graça. Mas, quando se preparam para realizar a segunda viagem missionária, Barnabé se programa para levar o jovem João Marcos junto, mas Paulo não concorda. O motivo é que João Marcos havia participado da primeira viagem missionária, levado também por Barnabé, mas logo no início da viagem ele havia abandonado o grupo. No próximo quadro, uma pergunta. Quem estava certo nesse caso, nessa disputa de Atos 15? Talvez ambos estivessem certos em algumas coisas, mas
é possível que ambos estivessem errados em outras. O interessante é que o relato de Atos não coloca a culpa em nenhum dos dois. Isso nos indica que temos que ser super cuidadosos em nosso julgamento com casos desse tipo. Uma primeira análise parece nos indicar uma ligeira vantagem de Paulo, pois, como resultado do desentendimento em Atos 15:14, nós lemos que: mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. É o que nós lemos lá. Porém, nada é dito de Barnabé e João Marcos, exceto Atos 15:39, que diz: houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. A conclusão que podemos tirar é que talvez ambos estivessem certos e ambos estavam errados. Quem é que estava certo? Paulo estava certo em querer um auxiliar que não fugisse dos desafios como havia ocorrido com João Marcos na primeira viagem. Ele precisava de gente comprometida e corajosa, e não de um desertor. João Marcos, até então, não havia provado ter esse perfil corajoso. Por outro lado, Barnabé estava certo porque via o potencial de João Marcos. A pendência de Paulo com João Marcos vai se resolver de alguma forma, pois tempos depois, Paulo dirige uma carta aos Colossenses, registrada em Colossenses 4:10, dizendo que eles deveriam receber Marcos. O texto diz: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações, e também Marcos, que devia estar com ele lá com Paulo. Saudações, e também Marcos, primo de Barnabé. Olha só o detalhe. A respeito dele, Paulo dizendo: vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Mais à frente, ainda na época em que Paulo estava preso, ele diz a Timóteo, registrado em 2 Timóteo 4:11, para trazer Marcos até ele. O texto diz: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quem estava errado? Ambos devem ter errado pela forma com que trataram o assunto. Ambos foram teimosos porque se recusaram a abrir mão de seus respectivos pontos de vista. É muito comum acontecer isso em certas igrejas hoje. Uns poucos crentes acham que estão sempre certos. Desconfiam de tudo e de todos e teimosamente ficam insistindo em seus pontos de vista, a ponto de atrapalhar o funcionamento da igreja. Paulo e Barnabé devem ter discutido feio e talvez até ficado com raiva um do outro. Como citamos há pouco em Atos 15:39, lemos que houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Nenhum deles estava seguindo o que Paulo escreveria tempos depois em Colossenses capítulo 3:12, onde lemos: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Pode ser que a separação deles tivesse sido da vontade de Deus, mas não deve ter sido da vontade de Deus que eles se separassem brigando. No próximo quadro, aprofundamos um pouco o assunto de pontos fortes e fraquezas. Os pontos fortes de uma pessoa podem se tornar áreas de suas maiores fraquezas. O gráfico que você pode ver, que você está vendo aí na projeção, mostra algo sobre o perfil de Barnabé e sobre o perfil de Paulo. O perfil de Barnabé no gráfico mostra que ele era mais voltado para as pessoas do que para a missão ou para a tarefa. Seu ponto forte era sua habilidade em encorajar os tímidos, os fracos, os marginalizados, os sensíveis. Ele era um buscador de talentos, era um headhunter, como se diz hoje. Ele sabia dar apoio aos que falhavam. Parece que o ponto fraco de Barnabé era quando precisava confrontar ou corrigir alguém.
Em Gálatas capítulo 2, do verso 11 a 13, por exemplo, encontramos Pedro num episódio em que ele erra em segregar crentes gentios. Paulo o confronta, mas Barnabé se juntou aos apoiadores hipócritas de Pedro para não ter que se opor a ele como Paulo havia feito. O perfil de Paulo no gráfico mostra que ele era mais voltado para a missão, voltado para a tarefa, do que voltado para a pessoa. O forte de Paulo era o seu comprometimento resoluto com a causa de Cristo, qualquer que fosse o custo. Era firme e obstinado em suas convicções, mesmo quando confrontado. Ele se mostrava convicto e forte. Alguém podia bater nele, prendê-lo, apedrejá-lo, mas ele não parava de falar da salvação em Cristo. Sua fraqueza estava em sua inabilidade em aceitar o trabalho de alguém mais fraco, como era o caso de João Marcos, que possuía o potencial, mas ainda não estava pronto. O interessante é que, em algum momento depois, Paulo superou esse problema, como demonstra o que ele escreve em Romanos capítulo 15, verso 1. Ele diz: Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Duas conclusões sobre esse tema de pontos fortes e fraquezas. A primeira conclusão é que é muito importante você se conhecer. É importante que eu me conheça, que nós venhamos a nos conhecer. Exerça a sua tarefa naquilo que você tiver pontos fortes, mas identifique também onde você é fraco e tente melhorar essa parte. Por exemplo, se você é forte em identificar as verdades, isso pode levá-lo a errar por ser excessivo em seus julgamentos. Se você é forte em aceitar os outros, você pode errar por ser tolerante com pecados sérios ou erros doutrinários. Suas maiores intolerâncias podem ser reflexo de suas próprias dificuldades. Você precisa identificar suas intolerâncias. Nós precisamos identificar nossas intolerâncias. Em alguns casos, podem até ser originárias de seus próprios preconceitos, julgamentos errados, invejas, cobiças, raivas, orgulhos, falta de perdoar ou de algum assunto ou pecado não resolvido. A segunda conclusão nesse tema de pontos fortes e fracos é que vale confiar nos líderes e respeitá-los, mas não é bom confiar neles cegamente. Sempre lembrar que eles podem errar e pecar. Em última instância, nossa confiança no sentido mais profundo deve estar em Cristo e não nas pessoas. No próximo quadro, vemos que o crente deve manter-se servindo mesmo com eventuais dissensões. Nem Paulo nem Barnabé pararam de servir. Em vez de apenas uma equipe missionária, agora, na providência de Deus, havia duas equipes, uma de Paulo e Silas e outra de Barnabé e João Marcos. Paulo não andou pela Síria e Cilícia falando mal de Barnabé. Não lemos em qualquer lugar da Bíblia que Paulo estava viajando pela Síria e dizendo a todas as igrejas como Barnabé estava errado. Em vez disso, nós lemos em Atos 15:41 que "e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas". Não há indicações de que Paulo e Barnabé se tornaram rivais ou competiram entre si depois disso. Ambos estavam comprometidos com Cristo de forma profunda e o que pretendiam era poder anunciar Cristo a todas as pessoas. Após esse evento, Paulo sempre menciona Barnabé e Marcos de forma positiva. Toda vez que Paulo menciona Barnabé ou Marcos, ele o faz também de maneira gentil, de maneira solidária. Algumas vezes teremos que falar sobre a conduta ou doutrina errada de alguém. Poderá ser necessário alertar outros cristãos sobre alguém que é antiético ou cuja doutrina está fora da linha que seguimos na igreja. Paulo fez isso de vez em quando,
Mas nossa ênfase precisa ser proclamar Cristo e não ficar apresentando nossas queixas contra outros para nos justificar e atropelar a outra pessoa ou atrapalhar os trabalhos da igreja. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão com uma pergunta: o que fazer no caso de uma dissensão? O primeiro ponto dessa conclusão, e também um primeiro aspecto para nos ajudar a responder essa pergunta, é que nós não devemos usar a dissensão como motivo para deixar de servir. Quando houver alguma coisa que possa afetar a comunhão e a paz na igreja, a coisa mais importante a fazer será ficar atento, porque o inimigo poderá estar agindo, nesse caso, para atacar a comunhão na igreja. Lembrar que comunhão não é concordar com tudo, mas compartilhar princípios da vida cristã. E se houver uma ofensa, como a pergunta é, se houver uma ofensa, como que a questão do perdão está sendo tratado pelas partes envolvidas? Lembrar que perdoar é uma coisa e reconciliar é outra. Sempre será possível perdoar. Aliás, é sempre importante perdoar. Mas nem sempre será possível haver reconciliação. Até porque uma das pessoas pode ter morrido, então não dá para se reconciliar com essa pessoa, mas pode perdoá-la. O fato é que você poderá perdoar alguém ou ser perdoado sem que precise se reconciliar com a pessoa. Não espere o outro reconhecer o erro de uma eventual ofensa contra você para que você possa perdoar. Manter-se sem perdoar fará mais mal a você do que a pessoa. Por outro lado, podemos dizer a mesma coisa de uma outra forma, dizendo que se você perdoar, é possível que isso faça mais bem a você do que a outra pessoa. O segundo ponto da nossa conclusão, tentando responder essa pergunta, o que fazer no caso de uma dissensão, é que muitas vezes uma terceira parte poderá ajudar na solução do caso. É importante ficar atento para não misturar diferenças de entendimento quanto ao pecado ou a questões de doutrina. Uma pergunta-chave para resolver a crise é saber qual é a natureza, qual é a dificuldade, qual é a raiz do problema, qual é a causa raiz do problema. Responder a essa pergunta será especialmente difícil se nossos sentimentos estiverem feridos com a situação. É mais fácil dizer que a pessoa pecou contra mim ou tem um problema doutrinário do que admitir que a personalidade da pessoa me irrita, por exemplo. Por isso, uma terceira parte poderá ajudar a resolver. Terceiro ponto de nossa conclusão e também da nossa resposta. Há mais de um princípio bíblico em jogo? Será bom identificar se há mais de algum princípio bíblico que se aplica à situação. No caso de Paulo e Barnabé, por exemplo, um deles deve ter argumentado. Vamos supor, Paulo deve ter dito: ninguém que põe a mão no arado e fica olhando para trás é digno do reino. Esse é um princípio bíblico aplicável. Por outro lado, Barnabé pode ter argumentado biblicamente também, dizendo que Deus é um Deus de segundas chances, como foi o caso de Jonas. Deus foi um Deus de segunda chance para Jonas, que havia se oposto a seguir a ordem de Deus, e Deus deu uma segunda chance a ele. Quarto ponto, também uma pergunta. Os crentes envolvidos no problema foram realmente chamados por Deus para andar juntos? Atos 13, 2, referindo-se à primeira viagem missionária, diz o seguinte: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando da segunda viagem missionária, lemos em Atos 15, no verso 37, o seguinte: ao tempo dessa segunda viagem, do preparo da segunda viagem, Barnabé queria levar também chamado João Marcos.
Não lemos aqui que Deus tenha chamado João Marcos para ir nessa segunda viagem. Quem o chamou foi Barnabé. Talvez esse tenha sido o motivo da coisa não ter andado bem. Isso nos sinaliza que, em alguns casos, Deus permitirá haver uma dissensão entre um crente e outro, de modo a corrigir um caminho errado que está sendo trilhado. O quinto e último ponto é que o propósito de Deus poderá ser que aqueles crentes sigam caminhos distintos. Será que a causa do reino de Deus será beneficiada se eu me mantiver junto a essa pessoa? Poderá acontecer que os dois obreiros terão que despender tanto tempo polindo suas diferenças que será melhor cada um buscar áreas de trabalho distintas em um espírito de mútuo respeito. Com isso, a comunhão na igreja será preservada. Foi o que aconteceu nesse caso entre Paulo e Barnabé. Chegamos ao final do nosso estudo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, fale dele para os seus amigos. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, coloque o seu ponto nos comentários e oportunamente tentaremos responder a sua questão. No próximo quadro, você vê a nossa programação desse trimestre com o tema A Igreja, Sua Natureza e Missão. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço.